Oi, comadres, aqui é a Lígia lá do Mães Comadres. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o bebê de um mês. Como é o bebê de um mês? O que ele já aprendeu, o que ele já se desenvolveu nesse seu primeiro mês de vida? O que é esperado para a gente observar num bebê de um mês? Eu preparei um guia super completo. Eu vou pedir até licença para você para dar uma coladinha aqui no meu laptop, porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe, tá bom? Vem comigo. Bom, para começar, é esperado que o bebê no primeiro mês ele ganhe em média 750 gramas, 5 centímetros no seu comprimento e 2 centímetros em cada perímetro, no cefálico e no torácico. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Quem me acompanha no blog sabe que eu tenho pavor dessas tabelas. Isso meio que engessa a gente e apavora. Isso é uma média, tá, minha amiga? Então, se o seu bebê se desenvolver um pouco mais, um pouco menos, relaxa. Se ele está sendo acompanhado por um bom pediatra, não é com isso que você tem que se preocupar, tá? Eu sei que a gente que é mãe, a gente precisa ter parâmetros para saber o que é normal, o que não é, o que esperar, o que não esperar. Por isso que eu pus esse dado aqui, mas não fique presa a ele, principalmente na hora de decidir sobre a sua amamentação, tá bom? Bom, vamos continuar. Nesse momento, se ainda não aconteceu, vai começar a acontecer o sorriso, as lágrimas, o choro do bebê até então não tinha lágrimas, não sei se o seu filho é assim, mas a maioria dos bebês nasce sem lágrimas e as lágrimas vêm com 21 dias em média. Aqui em casa realmente foi o que aconteceu, só a Beatriz que já nasceu com um bocão desse tamanho chorando e com lágrimas. Os outros dois não, os outros dois nasceram realmente sem as lágrimas. Então é nesse momento que as lágrimas vão começar a aparecer, tá? As mãozinhas do bebê nesse período estão sempre fechadas, mas se você coloca já o seu dedo ou algum outro objeto aqui, o bebê aprende esse objeto, tá? Ele já demonstra nesse período sinais de satisfação e de irritação ou de insatisfação. Então, assim, se ele é exposto a um frio, uma luz muito forte, um barulho, você vai conseguir perceber na fisionomia dele que ele não está contente. Ao mesmo tempo, se ele vê a mãe, escuta a voz da mãe, se sente acalentado, é amamentado, ele demonstra sinais de contentamento. Então, isso é muito libertador para as mamães, porque elas conseguem já perceber os seus filhos como seres humanos. Eles conseguem perceber quando eles estão contentes ou quando eles já estão irritados, não estão gostando do que está acontecendo com eles. Não se preocupe que nesse momento os espirros são muito frequentes, mas vai passando. Com o tempo, o bebê já não espirra mais. As unhas precisam ser cortadas em média a cada 5 dias. Crescem muito, muito rápido. Nessa fase, os bebês não gostam de ser trocados. Então, e a gente ainda está ganhando experiência. Essa fase a gente não está muito craque ainda de trocar a roupinha deles. Quando eles fazem cocô, às vezes é aquela bagunça. Então, e aí eles se irritam. Prefira roupas largas, roupas amplas e de preferência com abertura na frente, que aí você consegue ser um pouquinho mais rápida para ele não ficar muito irritado nesse processo, tá? O que mais? Ainda nessa fase, não deve ser dado para o bebê brinquedos com sons e luzes muito fortes. Eles se assustam e não é o aconselhado. Prefira brinquedos com cores mais fraquinhas ou com espelhos, com quadriculados branco e preto e com luzes e sons fracos, tá? Nada de muito barulho nessa fase ainda não. Ele já mostra nesse período também muita sensibilidade, alterações na rotina da casa. Então vamos supor que é um dia que vocês receberam muita visita, ele vai demonstrar sinais de irritação, sinais de cansaço, ele vai mudar um pouquinho a rotina de mamada e de sono dele, pode esperar, tá? Então ele já tem essa sensibilidade. Na parte motora, ele já prefere seres humanos, o rosto de seres humanos a objetos. E também ele já, estimulado de um lado e do outro, ele já vira a cabeça para olhar, para a esquerda, para a direita. Se você fizer um teste de colocar ele de bruço, ele já vai tentar livrar o narizinho dele da superfície. E se você colocar uma fraldinha no rostinho dele, ele já vai esboçar sinais de que está tentando se livrar daquela fraldinha. Isso já é um sinal de desenvolvimento motor que é esperado para esse primeiro mês, tá? Se o bebê está sendo aleitado exclusivamente no peito, o volume de leite médio que ele recebe diário é entre 600 e 700 ml.
de leite. Então, cada mamada tem aí entre 100 e 120 ml de leite. Outra coisa importante é que, assim, a livre demanda nesse começo é super importante, tá? Mas, se você começar a observar, o bebê mesmo, ele já começa a estabelecer alguma rotina na mamada e no sono também. Apesar da gente saber que isso só começa a se estabelecer realmente a partir dos 3 meses, principalmente os bebês que já demonstram ser um pouquinho mais regradinhos, reloginhos, ele já começa a estabelecer uma rotina tanto para a mamada quanto para o sono, tá? Os especialistas falam que a livre demanda faz toda a diferença na amamentação. A minha experiência foi assim, eu fiz a livre demanda no começo, mas os meus bebês mesmo, por eles estabeleceram uma rotina de mamada assim. Agora, para as mães que têm mais de um filho, que têm as suas atividades, que têm que fazer as coisas em casa, a livre demanda até os 2 anos, na minha opinião, é uma loucura, tá? Mas nesse momento, eu acho super importante até para o bebê e você irem se conhecendo, para ele precisa muito aprender a mamar, se desenvolver, ganhar peso. Então, até o 3º mês, eu super recomendo que você faça, sim, a livre demanda, que você se sacrifique um pouquinho, porque é muita entrega, muita dedicação para a mãe ficar 100% do tempo disponível para alimentar o seu filho. Mas nesse começo é importante, tanto para ele quanto para você, tá? Faz uma forcinha. Os banhos de sol. Não se esqueça de deixar o seu filho exposto ao sol. Se está frio, deixa ele fechado atrás de um vidro, mas expõe áreas grandes do corpinho dele ao sol. Coxa, costa, de 15 a 20 minutos por dia, em horários seguros, antes das 10 e depois das 4. Mas tem que ser exposição de áreas grandes, tá? Isso é super importante para a síntese da vitamina D, para combater o raquitismo. Então, e até o bebê que apresenta, que nasceu, que teve um pouquinho de icterícia, o sol é fundamental para a vidinha dos bebês e das crianças, enquanto elas estão se desenvolvendo. Então, não esqueça disso. Bebê, criança, precisa de sol, tá? Sol de verdade. Sol da manhã, o sol do final da tarde, sem proteção e expor áreas grandes, coxa, costa, tá? Só o rostinho, o bracinho não resolve. Tem que ser musculaturas grandes do corpinho do bebê. Tá? E não deu banho na sequência. Outro dia eu li que a vitamina D ela é super instável e ela é lipossolúvel. Então, se você o bebê acabou de tomar sol, você vai e passa sabonete nele, você estragou todo o processo. Ele não vai aproveitar a síntese da vitamina D. Então, espera pelo menos 1 hora, 1 hora e meia depois que o bebê tomou sol para dar o banho nele. Essa é uma dica extra que eu li faz umas 2 semanas, que a vitamina D, às vezes a gente pratica atividade física, nós adultos, e chegamos em casa, imediatamente tomamos o banho, então o legal é esperar um pouquinho, para aproveitar direitinho essa vitamina, tá? Aqui eles falam, no livro do Dr. Delamare, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é onde eu fiz a consulta para fazer esse material para você, eles falam que mesmo o bebê sendo novinho, a mãe já tem pistas da personalidade que o bebê vai ter. Então, se é um bebê mais calmo, se é um bebê muito sensível, se é um bebê muito agitado, se é um bebê mais reativo, vamos dizer assim, bravinho, se é um bebê mais descontraído, se é um bebê mais dorminhoco. Então, a mãe mais atenta, ela já começa... A gente tem mania já de meio que rotular os nossos filhos. Não é isso. É observar, porque ele já dá sinais de quem ele vai ser, tá? A minha avó tinha um ditado muito engraçado que ela falava assim, o espinho já nasce com a ponta. Então, se o bebê já é bravinho, pode saber que é uma criança que vai ser um pouco mais reativa, um pouco mais ativa. E, enfim, é isso. Gostou das dicas? Espero que eu tenha te ajudado. Espero fazer um pouco de diferença na sua vida, deixar a sua vida um pouquinho mais fácil, te dar um pouquinho mais de segurança e inspiração nessa sua jornada da maternidade. É para isso que servem as comadres, não é? Se inscreve no nosso canal, dá um gostei pro meu vídeo, curte a nossa página do Facebook. É você, com as suas manifestações, deixa o seu comentário. É assim que você sustenta o meu canal, dizendo para mim que eu estou fazendo alguma diferença na sua vida, que o que eu estou falando está te ajudando de alguma forma. Compartilha com as amigas,
tem alguém passando por esse momento, por essa fase como você, tem tanta mamãe precisando de ajuda, me ajuda a ajudar. A gente se encontra por aqui. Um beijo e até!